Olá, meus ilustres. Vamos iniciar mais um encontro nosso de filosofia, onde nós iniciamos o nosso terceiro bimestre desse ano de 2020, o ano com o nosso ensino remoto. A nossa aula desse momento, ela vai estar abordando esta primeira quinzena do mês de agosto, que vai do dia 12/8 até o dia 21/8, com uma atividade específica. Nós vamos estar trabalhando com vocês, distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade, autonomia e liberdade. Essa vai ser a nossa temática. Neste nosso encontro, a gente vai abordar, praticamente caminhando para o final desse terceiro ano do ensino médio, essa concepção de liberdade. Então, nós vamos ver as diversas ideias de liberdade. É um pouco de uma revisão do que foi abordado no segundo ano, mas que nós precisamos abordar e desenvolver no momento no qual nós estamos nele. Então, essas nossas aulas, elas vão estar trabalhando essa ideia, essa dimensão de liberdade. A primeira pergunta que nós queremos fazer e que nós iniciamos a nossa conversa é: o que é a liberdade? Como que nós podemos definir a liberdade como uma maneira de ser, de se expressar? Existem algumas expressões de uma maneira genérica que a gente coloca, né? Quase sempre a gente liga a questão da liberdade, né, com o viver como os pássaros, como os animais. Quando nós nos referimos à ideia de pássaros e animais, nós estamos nos referindo à questão do livre-arbítrio, não do livre-arbítrio, mas de uma liberdade animal, que seria mais ou menos instintiva, onde você age de acordo com a natureza, vamos assim dizer. A liberdade é fazer o que quer, a hora que quiser e do jeito que quiser. Às vezes se coloca essa definição como isso é liberdade. Só que quando nós olhamos essa frase, ela começa a ficar um pouco esquisita. Se imagina alguém andando pela rua ou dentro do supermercado, de repente dá vontade nele de ficar nu no meio do supermercado, né? E ali poder, quer dizer, não é possível, é uma coisa que foge um pouco. Então essa ideia de liberdade é fazer o que quer, a hora que quiser, do jeito que quiser, ela fica um pouco complexa. Outros acham que liberdade é amar e ser amado, né? É uma questão subjetiva, né? Ela tem o seu fundamento, mas o que é amar, o que é ser amado? Aquele que ama é amado? Então são algumas características que nós ficamos sempre em mente. Ninguém é livre de verdade. Tem algumas situações que somos livres. São perspectiva que se coloca. Mas será que essas definições realmente definem o que é liberdade? Então, nos próximos slides eu vou estar mostrando para vocês três concepções com que é visto a liberdade de uma maneira geral, pelo menos num contexto que ela é abordado, e assim nós vamos poder ter uma noção do que é liberdade, tá? Geralmente nós associamos a liberdade ao voar como os pássaros. Porém, os pássaros e os animais não têm o uso da razão e eles vivem por instinto. Então, o primeiro momento, a primeira coisa que nós temos que ter nítido, só é possível conceituar ou entender o conceito de liberdade a partir da razão, né? A liberdade não é algo instintivo, é algo criado pelo humano, né? Onde o ser humano tem essa dimensão. O animal, de uma maneira geral, ela vive pelo instinto. O pássaro ele sai voando, mas ele pode ser preso, dependendo do lugar que ele está. Então, ou seja, ele faz parte de um ciclo, né, da vida, vamos assim dizer. O homem livre, como os animais ou pássaros, né, aí entra alguns pontos. O pássaro ou o animal ele faz cocô e xixi onde der vontade. Você já imaginou a gente fazendo isso? O ato sexual seria público e sem pudor. É só vocês analisarem como é o ato sexual de um cachorro, né? Prevalece o que for o mais forte ou o mais rápido. É a lei da selva, né? O outro é minha presa e eu serei presa de alguém, né? Então, ou seja, é uma eterna disputa que você fica se nós olharmos a liberdade dentro de um contexto animal. Cada um faz o que quer, mas cada um também cede a esses instintos, né? E a essa limitação que a própria natureza coloca. Liberdade é um conceito criado pela razão humana com o objetivo do ser humano se conhecer e respeitar o outro.
A liberdade é o princípio que nos possibilita viver em sociedade sem se matar. Tá? Então, a liberdade ela vem dentro dessa dimensão, ou seja, cria-se esse ponto que o ser humano é livre para construir, para transformar, mas sempre no sentido de respeitar o outro. Se eu não consigo ter esse princípio do respeito do outro, não sei viver em sociedade e, portanto, a liberdade ela já esvaiu-se, né, do seu conceito, da sua Os conceitos ligados à liberdade, ou seja, maneiras com que se vêem ou com que se abordam a questão da liberdade. Então, nós vemos a liberdade dentro dessa ideia de livre-arbítrio ou liberdade condicionada, libertarismo ou liberalidade, aqui também pode-se colocar o termo de arbitrariedade, e determinismo, né? Onde você nega praticamente a ideia da liberdade, onde tudo já está pré-determinado, é acreditar no destino, que faça você o que você quiser, não vai resolver nada porque tudo já está concebido e vai ser daquele jeito mesmo. Vamos compreender cada um desses conceitos agora. Quando nós pensamos em determinismo, então nós estamos ligando esse fato à ideia de destino, ou seja, aonde nós pensamos e nós já acreditamos que tudo está determinado. Não importa se eu vou fazer essa opção ou aquela opção, vai acontecer do mesmo jeito. Então, no determinismo não há liberdade. Tudo depende do destino da pessoa. Se está programado que é para você casar com tal fulano, você vai casar. Se está programado que é para você morrer acidentado, você vai morrer. Então é um acreditar que não importa qual é a opção que você faz, sempre já está pré-determinado que vai acontecer daquela maneira, né? O determinismo parte bem dessa ideia que eu falei para vocês. Não importa qual a escolha que eu fiz. Tudo, né, todas as opções que eu fizer vai dar as mesmas consequências, vai chegar nos mesmos resultados. Eu posso fazer o que eu quiser, a escolha que eu quiser, e eu vou acabar fazendo aquele ponto mesmo, né? Então, são alguns mitos que se tem e que vai se acreditando. Aquele que acredita no determinismo, e existem pessoas que acreditam dessa maneira, acredita que tudo está predestinado e vai acontecer daquele jeito. Eu não preciso ficar procurando, eu não preciso... Vai aparecer e tudo vai acontecer como tem que acontecer. É predestino, tá? Você está destinado a isso acontecer. Tá? Determinismo significa não acreditar na possibilidade de escolha e determinar o seu futuro. Ou seja, você não escolhe, você não determina o seu futuro. Nega a liberdade, sim, conduz a um comodismo, né? A uma aceitação que tudo que lhe acontece pois está pré-determinado. E algumas pessoas, além de colocar na questão do destino, ainda acabam colocando suas concepções religiosas. É como que é Deus que comanda todas essas coisas, que é uma imagem que se coloca de um Deus demiurgo, que a gente chamaria dentro da literatura grega, onde se diz um Deus que comanda todas as coisas, que faz de nós como se fôssemos fantoches, determinando a seu bel prazer para onde vai. Lembrando que essa é uma concepção religiosa helênica e não uma concepção judaico-cristã, como a maioria das religiões a qual nós participamos, né? Ou dentro de um conceito de um ateísmo. Então, o determinismo ele está dentro dessa ideia, de um destino. Tudo já está destinado, vai acontecer dessa maneira. Tá? Outra maneira que nós podemos compreender a liberdade, e aqui entra o que comumente, ou como nós chamaríamos na filosofia, que o senso comum aceita como liberdade, que é o livre-arbítrio, ou a liberdade condicionada. Então, essas duas definições, elas podem ser consideradas como sinônimo, embora nós tenhamos uma questão histórica diferente. O livre-arbítrio ele vai ser desenvolvido por Santo Agostinho no século IV, e a liberdade condicionada ela é abordada mais pelos iluministas, mas quem faz uma compilação muito boa de liberdade condicionada é o filósofo francês do século XX, o Merleau-Ponty. Nós vamos ver à frente um pouquinho o posicionamento dele. Tá? Então, quando nós pensamos em livre-arbítrio ou liberdade condicionada, é a liberdade como nós conhecemos a partir de um Estado, ou seja, nós somos livres para escolher entre duas opções, entre o certo e o errado, como diria Santo Agostinho, entre o bem e o mal. Esse maniqueísmo agostiniano que é colocado, ou seja, se afastar do mal
para compreender a questão do bem, né, que a gente vai ver um pouquinho melhor essa questão do mal no quarto bimestre, mas é dentro desse conceito que vai se abordando. Então, Santo Agostinho, no seu livro Livre-Arbítrio, ele vai criar essa ideia de que essa ideia de liberdade como livre-arbítrio é a noção de que cada indivíduo pode escolher livremente entre aproximar-se de Deus, o bem, ou afastar-se dele, o mal. É dentro desse contexto que ele vai trabalhar. Colocando para nós hoje, do século XXI, nós diríamos o que é o livre-arbítrio. É você ter a opção de escolher entre o certo e o errado, né? Então é essa a concepção. Quando você parte, mas eu poderia estar fazendo isso ou não estar fazendo, ele tem consequência. Você sabe o que você deve fazer e o que você não deve fazer de acordo com o contexto que você está. Aí você já coloca, né? Mas então eu não sou livre, porque eu sou obrigado a escolher. Não, você não é obrigado. Você tem a opção de escolher. Só que quando você faz essa opção de escolher, você faz o uso da sua faculdade do intelecto, que é exatamente a questão do juízo, e aí você pondera. De acordo com o planejamento que você fez da sua vida, você faz a sua escolha. Mas o livre-arbítrio lhe garante, você tem o direito de escolher, né? Embora ele seja limitado ou condicionado, como diria o Merleau-Ponty, no sentido de que ele depende da circunstância temporal que você está, as condições financeiras e assim por diante, que nós vamos ver daqui a pouco. Livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser. Justiça, colher exatamente o que você plantou. Ou seja, eu faço os meus atos e como consequência, que seria a questão da justiça, eu colho aquilo que eu plantei, né? Se eu semeei a questão da igualdade, então são esses pontos que se coloca. Biblicamente, a questão do livre-arbítrio estaria nesta carta de São Paulo, né? Num trecho da carta de São Paulo. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica, nem tudo me constrói enquanto ser humano. Então, quando nós pensamos a ideia de liberdade a partir do livre-arbítrio, o ponto de partida que nós temos é Santo Agostinho. É ele que vai dar essa concepção. O homem, o ser humano, é livre para escolher. E Santo Agostinho, no livro Livre-Arbítrio, ele vai colocar que nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus é a liberdade por excelência e cabe a nós também termos esse sentido. Quanto mais livre formos, mais capazes nós somos de amar a Deus e amar o próximo, o sumo bem, como diria Santo Agostinho. Merleau-Ponty, que é o filósofo francês do século XX, ele vai trabalhar, ele e o Sartre, né, Jean-Paul Sartre, eles vão trabalhar bem nessa dimensão. Eu não vou abordar o Sartre aqui nesse momento, porque nós temos um espaço curto e poderíamos ter um pouco de... precisaríamos estar mais em tete-a-tete para a gente poder conversar com ele sobre ele especificamente. Onde ele vai trabalhar a questão da liberdade absoluta, né? Algo que é possível, mas nós precisaríamos fazer uma reflexão. Quando nós voltarmos para as aulas regulares, a gente retoma esse tema e ele vai ser abordado novamente no terceiro ano. A liberdade do homem, segundo Merleau-Ponty, né, que vai acreditar nessa ideia de liberdade condicionada, ou seja, depende, toda a nossa liberdade nós podemos escolher, mas depende do lugar onde eu estou. Então Merleau-Ponty ele vai dizer da seguinte maneira: o homem é livre e não existe estrutura como a econômica que possa anular a sua liberdade constitutiva, essencial, ou seja, essencialmente o homem é livre. Porém, a liberdade do homem é uma liberdade condicionada pelo mundo em que vive e pelo passado que viveu, né? Um exemplo, né? Nós estamos vivendo isso nitidamente. Nós somos livres para irmos e virmos do jeito que nós queremos, porém o mundo está em pandemia, né? Então, se nós estamos numa pandemia, foi nos orientado a vivermos em quarentena, ou seja, estarmos em casa, estarmos nos cuidando para não pegarmos um vírus e não virmos a ir a óbito. Então, ou seja, é um condicionamento. O mundo está agora pondo um condicionamento. Nós estamos vivendo numa época de pandemia, né? Ou em outras situações, a nossa liberdade ela depende do meu passado, né? Um exemplo, às vezes você está casado, né? E você quer sair. Você está casado, você é pai, você é mãe, então, ou seja, você tem limitações. Você pode escolher, pode, só que você tem um limite, né? Para Merleau-Ponty não existe nunca um determinismo.
e não existe nunca uma escolha absoluta. Eu não sou nunca uma coisa e não sou nunca coisa nenhuma. Ou seja, eu não posso me anular nesse sentido. Quando ele coloca que nós nunca somos uma coisa, ele quer dizer exatamente que nós estamos em construção. Quando nós pensamos nessa ideia de liberdade, nós estamos construindo, é nós que somos os construtores do que nós somos. Só que conforme a gente vai se construindo, essa realidade que nós vamos nos tornando, ela vai trazendo algumas limitações. Se você imaginar uma parede de uma casa, se o pedreiro não leva muito em consideração a questão do nivelamento ou do prumo da casa, a parede vai sair torta. E alguns pedreiros ainda usam aquele ponto. Depois a gente conserta na massa. Então é onde você faz de conta, né? Então, ou seja, ela traz consequência, mas é nós que fazemos aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos ser, ou pelo menos nós somos fruto das nossas ações, das nossas escolhas. A realidade é que nós escolhemos o nosso mundo e o mundo nos escolhe, né? Então é nós que construímos, que fazemos o mundo no qual nós estamos nele. Existe, lógico, toda uma questão sistêmica, mas isso a gente vai ver posteriormente, que é a questão de política, onde se coloca, onde existem sistemas ideológicos que às vezes nos impõem a construirmos uma questão ideológica e, portanto, vivemos uma certa alienação. Mas então o Pontilho vai dizer que existe uma liberdade condicionada, que se nós olharmos é uma evolução da ideia do livre-arbítrio desenvolvido por Santo Agostinho. Livre-arbítrio, portanto, é a liberdade como tradicionalmente nós conhecemos, ou seja, a possibilidade de escolher entre duas opções, entre o certo ou o errado. É a maneira com que nós fomos educados e a maneira que nós temos. O livre-arbítrio, ele pode ser, ou seja, a liberdade enquanto livre-arbítrio, ela é definido como liberdade condicionada, pois as escolhas dependem das circunstâncias, das crenças, do local, do tempo, da condição social, dos princípios, ou seja, a maneira com que eu fui criado, a cultura com que eu fui criado vai me dar possibilidades. Tem vezes que você vai fazer alguma coisa que todo mundo está fazendo, mas você tem um conceito, um princípio seu familiar que não faz. Você vai, às vezes até você faz aquela ação, né, conduzida às vezes por amigos, mas que você não se sente bem fazendo aquilo. Ou seja, você não foi livre. Você decidiram para você e você foi com as outras, né? É o tal da Maria vai com as outras, aonde você acaba seguindo a cabeça dos outros, né? A lei do piolho, né? Vai pela cabeça dos outros. O livre-arbítrio é a concepção de liberdade que perdura no senso comum, ou seja, que todo mundo usa e coloca, no qual se afirma aquela frase que eu acredito que vocês já tenham visto: minha liberdade termina quando começa a do outro. É a questão do respeito e do construir-se. Eu não posso impor a minha vontade sobre a vontade do outro. Libertarismo ou liberalidade, ou como nós poderíamos também chamar de arbitrariedade. Nessa concepção de liberdade, é a partir daquele princípio que nós usamos lá no comecinho, logo nos primeiros slides, é parte do princípio de fazer o que quer, a hora que quiser e do jeito que desejar. Somos livres. Quem não gosta do que é feito, né, tem a liberdade de fazer outra coisa, mas não pode intervir na minha liberdade, né? Essas concepções de liberdade, gente, é quando a pessoa se acha além do bem e do mal, ou seja, ela é capaz de fazer e você tem que me respeitar. Um dos princípios que a gente vê literalmente nessa questão do libertarismo é quando a pessoa, essa é a minha maneira de ser, esse é o meu jeito de pensar, se você não está satisfeito, vai procurar outro lado, outra coisa. Ou seja, é a pessoa que às vezes parte para a questão do barraco, né? A questão do barraco ou de um escândalo, vamos assim dizer, é quando você não tem argumento e você impõe, é assim que é o meu jeito de ser, é assim mesmo que você tem que aceitar do jeito que é. Então é uma questão de você impor aquilo que você é e não busca uma ideia de construção. Você aceita uma pré-determinação do que está acontecendo com você e é desse jeito que eu sou, é assim mesmo que tem que ser. Dentro dessa ideia de libertarismo, liberalidade ou arbitrariedade, prevalece a lei do mais forte ou o mais poderoso, né?
Por exemplo, algumas frases que coloquei aqui. Essa safada é minha mulher e tem o direito de corrigir. Ela tem que me obedecer. Aqui quem manda sou eu. Ou seja, às vezes o homem armado ou com uma força um pouco maior do que a mulher, ele se acha no direito de agredir a mulher. Aí vai acontecendo a questão de feminicídios, a coisa ou outra. Só que na cabeça desse indivíduo, ele tem direito a fazer isso, né? Então foi colocado para ele que ele tem direito porque ele é mais forte ou porque ele é mais poderoso. Quando nós olhamos essa concepção, por exemplo, imagina que a pessoa esteja armada. Se ela estiver armada, então ela já se sente o todo-poderoso, né? Então o mais forte ou o poderoso rouba a liberdade da maioria e impõe uma ordem arbitrária de obediência, né? Eu coloco aqui algumas sugestões, por exemplo, de alguns filmes, né? Tem mais filmes, mas aqui eu coloquei alguns onde a gente pode ver nitidamente essa questão da arbitrariedade. Por exemplo, se você pegar ou assistir o filme brasileiro, ou A Cidade de Deus, ou A Tropa de Elite, principalmente A Tropa de Elite 2, você vê nitidamente um grupo de marginais com o uso de armas bélicas, né, armas de fogo, impondo uma ordem para uma comunidade, né? Se impondo dentro de uma determinada situação. Na Tropa de Elite 2 você vê a formação da milícia e ela se impondo dentro de um sistema político, dentro de um sistema econômico e se impondo e fazendo com que a comunidade, ou seja, aqueles que eles dizem proteger, obedeçam a eles, ou seja, é roubado daquela comunidade o direito de tomar a sua decisão e de construir, mas eles têm que construir a partir daquilo que estão mandando. Então é onde você perde a liberdade e você se obriga. E essa questão da arbitrariedade, você não tem uma ideia de saber, não, se eu fazer essa regrinha está certo. Você pode mudar esse todo-poderoso, ou esse todo-poderoso pode mudar de ideia e pode te condenar sem mais nem menos, né? Então, ou seja, você tem que se submeter a essa vontade. Libertarismo ou arbitrariedade, então, meus ilustres, é a negação da liberdade, pois nega a racionalidade e volta ao princípio da animalidade, na qual prevalece a lei do mais forte. Aqui a lei do mais forte não significa aquele que tem um punho mais forte, mas aquele que tem mais arma, aquele que tem mais poder, que subjuga o outro, que rouba do outro, que mata o outro, se necessário for, para ele se impor enquanto autoridade. Nessa concepção, sempre há uma ideologia dominante, que busca impor sua maneira de ser e pensar, e que os demais devem seguir por meio da força, ou seja, é a força que vai me impor. Esses são os princípios, principalmente quando nós falamos uma ideia de uma questão de ideologia dominante, é o princípio que fundamenta uma ditadura, que fundamenta uma tirania, né? A maneira que o outro pensa não presta, a minha que é ideal, então vocês são obrigados a seguir. E quase sempre se busca matar aquele que pensa diferente de você.